Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Minha gratidão a Deus por aqui estarmos. Gratidão a Deus por esta oportunidade. Ao pastor da igreja, o presidente deste ministério, a quem temos um respeito e um carinho, pastor Diego da Graça. Pastor, muito obrigado pela honra, pelo carinho, pela consideração. Trago a paz do Senhor e um abraço fraternal do nosso pastor Joanã, pastor Lorival. Deus em Cristo abençoe. Abençoe também a sua esposa, a missionária Josileide. Deus abençoe em nome de Jesus. Aos coordenadores deste departamento, diácono Diego, presbítero Lucas, Deus em Cristo abençoe. E aí, irmãos, eu quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Gleidson, pastor Gladson, pelo honroso convite, por ser essa ponte, ser esse canal de Deus. Deus abençoe, pastor. Deus continue abençoando e prosperando a sua vida. Aos pastores que estão à minha retaguarda, Deus em Cristo abençoe a cada um dos senhores. O grupo de varões está bonito, para a glória de Deus. Cantou bonito para a glória de Deus, né? Nesse último hino conseguiu chegar em uma harmonia das vozes aí, muito boa. Deus em Cristo abençoe e continue fazendo destes senhores homens sacerdotes para a glória de Deus. Amém. Está comigo minha esposa e minha filha, está ali atrás. Minha esposa, faz assim com a mão para quem está ali procurando. Amém. Minha esposa está ali, minha filha também está aqui. Deus em Cristo abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Temos por tema homens moldados pelo oleiro, e do tema, do assunto, não iremos sair. Continuaremos falando de homens moldados pelo oleiro. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. Atos capítulo de número 6 é o primeiro texto que vai falar sobre a organização da igreja. A igreja, Cristo deixa os seus líderes. Cristo, quando é assunto aos céus, ele deixa 11 apóstolos, porque o 12º havia lhe traído. Então, Pedro, junto com os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, eles escolhem o 12º apóstolo, que é Matias. Eles lançam a sorte, e a sorte recai sobre Matias. E a igreja, então, ela começa a criar forma, sobretudo por causa da descida do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. Quando o Espírito Santo é descido em Atos capítulo 2, a igreja, ela toma uma proporção que nenhum dos apóstolos imaginavam. Porque quando os homens que estão na festa de Pentecostes olham
para o povo, e é descido línguas repartidas como se de fogo, e dizem: sendo ainda esta hora da manhã, estes homens estão embriagados. Pedro toma a palavra, movido e usado pelo Espírito, e após Pedro dizer que ali era uma promessa que havia se cumprido naquele momento, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitam a Jesus naquele momento. O segundo momento é quando Pedro e João estão subindo a oração ao templo, e eles encontram um coxo. Este coxo é colocado lá, os irmãos lembram tanto quanto eu. Esse coxo, ele é colocado lá, e quando ele é colocado à porta, vem Pedro e João, e os irmãos sabem o texto: levanta-te, ou pega ele pela mão e levanta. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E toma ele pela mão, que coloca ele de pé, ele salta, e todos que estão ali conhecem ele. Por conta disso, o milagre é ainda mais impactante do que ele seria. Pedro levanta-se e diz: por que vocês estão maravilhados? É mais uma vez o Espírito Santo de Deus tomando Pedro com ousadia para poder pregar a palavra, e quase 5.000 almas aceitam a Jesus. Quando a gente está olhando esse contexto, a gente vai perceber que Atos capítulo 2, a igreja ela toma uma proporção de quase 3.000 almas aceitando a Jesus, depois de uma crítica, depois de um levante. Atos capítulo 3, depois de todos ficarem abismados e Pedro ter que justificar. A igreja, ela sempre andou em crescimento. Ela nunca regride, pelo contrário, ela sempre anda em crescimento. Mas os crescimentos pontuais até agora aconteceram depois de uma justificativa ou de uma pregação a uma reação do povo. O povo acha estranho, o povo não consegue compreender, e Pedro, ele por 2 vezes é usado por Deus. A igreja, ela tem essa característica em sempre avançar e crescer debaixo de crítica, debaixo de perseguição, debaixo de não entenderem, debaixo de calúnia. A calúnia, ela nunca foi o motivo da igreja regredir. Pelo contrário, a falta dela é que faz a gente se acomodar. Mas quanto mais se levantam contra a igreja tende a crescer. Talvez seja por isso que a Bíblia manda a gente se alegrar nas tribulações. Glória a Deus. Atos capítulo de número 7, Atos capítulo de número 6, é quando os gregos começam a murmurar. Murmurar, irmãos, na raiz da palavra significa cochichar, ou então falar entre os dentes. Eles estão falando e estão entre si, estão murmurando, porque os gregos, eles acham isso um pouco complexo, deixar as viúvas durante aquele período abandonadas, esquecidas. É aí então que Deus move os apóstolos, e eles então começam a conversar entre eles, olham para os discípulos e dizem: não é bom a gente estar apenas movido para o povo, ou então apenas movido para a igreja, ou então só nós 12 estar à frente deste grande número de gente. Vamos instituir algumas pessoas. O bom do reino de Deus, que o reino de Deus, à medida que ele cresce, Deus também aumenta o número daqueles que irão servir a ele. O interessante é a gente perceber que para tudo Deus tem uma direção. Eu vou lhe explicar melhor. Para todas as situações que envolveram a igreja, Deus sempre teve uma solução para poder dar. Aqui não é diferente, porque os apóstolos poderiam estar olhando e dizendo: a gente não vai separar eles, a gente vai fazer tudo, nós não vamos dar cargos, vamos dividir por grupos. Isso por quê? Isso para não dar um título, isso para não dar a eles um cargo ou uma relevância diante dos outros. Não.
o que os apóstolos estão dizendo é: tem lugar para todo mundo. A gente vai continuar na palavra e eles vão servir as mesas. É o que está acontecendo aqui. Só que na hora de eles instituírem, eles olham para a multidão dos discípulos. Essa palavra, ela é muito clara. Ele olha para a multidão dos discípulos. Não tem apenas 1, nem 2, nem 7. Há uma multidão. E no meio da multidão, eles vão escolher aqueles que estarão servindo, aqueles que Deus irá usar nesse novo momento da igreja, nessa nova empreitada da igreja, nessa nova atmosfera que a igreja está vivendo. Eles vão levantar 7 homens da multidão. Eles não querem a multidão, eles apenas querem 7 homens. Mas eles também não querem 7 homens de qualquer maneira. Eles querem 7 homens e eles dão algumas características, porque para eles não serve escolher todo mundo e nem qualquer um. Eles querem pessoas que preencham um gabarito. E o gabarito que eles escolhem é: escolhei, pois, dentre vós 7 varões. Primeiro, de boa reputação. Segundo, cheios do Espírito Santo. E terceiro, e de sabedoria. É o gabarito que eles querem. Deus, nesse momento, Ele está estruturando a igreja para o novo momento que a igreja está vivendo. É fato. Só que não é um crescimento desordenado. Não, é algo organizado. Ele está estruturando. Essa estrutura é resultado de um avivamento. A palavra avivamento, os irmãos sabem tanto quanto eu, que é tornar vivo, ou vivificar, ou alguma coisa que está viva, mas precisa ainda de um pouco mais de vida. Avivamento, é isso que a igreja está experimentando, é um avivamento. Essa palavra, ela por muitos anos me soou um pouco estranho, porque sempre que eu ouvia alguém falar sobre avivamento, sempre colocava a responsabilidade em um grupo, em outras pessoas. Eu não sei se para os irmãos aqui é comum terem ouvido o que eu ouvi, mas todas as vezes que algum pregador pregava sobre avivamento, ele dizia: você vai receber um avivamento, a igreja vai receber um avivamento. E a ideia que eu sempre tive na mente é que parece que é uma onda que vai se formando e vai chegar até nós. Parece que é algo que vem de fora e a gente vai receber. Parece que é algo que vai surgir em algum lugar e a gente vai vir alguém, ou vai vir algum momento que a gente vai receber isso. Parece que a responsabilidade não é apenas de uma pessoa, a responsabilidade é de um grupo inteiro. E de fato, o avivamento ele acontece entre grupos, mas antes do avivamento acontecer no meio do grupo, ele acontece primeiro em uma pessoa. Quando a gente ouve sobre avivamento, ou pelo menos eu, quando ouvia sobre avivamento, isso me causava estranheza, porque parecia que terceirizava uma responsabilidade para outra pessoa. Só que esse avivamento que acontece aqui não é um avivamento que acontece em outras pessoas apenas. Esse avivamento começa nos líderes. Esse avivamento começa naquele que está primeiro defendendo o que ele acredita e o que ele crê. Porque avivamento é exatamente isso. Avivamento não é esperar um movimento que vai acontecer em um grupo. Avivamento acontece primeiro dentro de um coração voltado para Deus. E esse coração incendeia outros corações. Sempre aconteceram dessa forma. Deus sempre se utilizou de avivamento durante a Bíblia e Ele sempre prometeu que isso iria acontecer. Um exemplo é quando em Ezequiel capítulo 37, Ezequiel vê um vale que está cheio de ossos secos e a palavra do Senhor vivifica, junta, o Espírito do Senhor levanta. E o Senhor diz: eu também poderei fazer de vocês como eu fiz com esse vale de ossos secos. Era Deus apontando para a nação de Israel que Ele iria restaurar e levantar uma nação forte mais uma vez.
Em Atos, capítulo de número 2, a gente vê esse avivamento acontecer. É Deus levantando um exército de pessoas que estavam à margem da sociedade, estavam distantes de Deus. Agora Deus levanta também como um exército forte. Só que esse avivamento não começa nos outros. Esse avivamento primeiro começa no coração de Deus. Do coração de Deus vai para os corações dos apóstolos, dos corações dos apóstolos vai para o coração da multidão que está seguindo ele. A gente sempre olha e sempre diz, vai acontecer nele. Aí a gente tem, irmãos, olha aqui para mim, a gente sempre tem uma característica muito simples quando vai falar de avivamento. Mas o grupo dos senhores poderiam cantar mais avivados. Se a gente olha para as senhoras, o ciclo de oração poderia ser mais fervoroso. A gente tem uma característica que é sempre cobrar e apontar para os outros. A gente sempre quer mais um pouco. O pregador, ele poderia ser mais avivado, mas na realidade, o avivamento começa dentro de nós. O avivamento começa em nosso coração. A gente tem que parar com isso de terceirizar o que é responsabilidade nossa. Porque para Deus levantar alguém avivado, Ele não precisa que você tenha nome. Ele não precisa que você tenha cargo. Ele não precisa que você tenha alguém lhe cobrir. Não, Ele só precisa de um coração. Porque quando a gente vai olhar para toda a história, a gente vai encontrar Deus escolhendo Gideão, que está lá sozinho da família mais pobre. Deus levanta ele. E ele é um líder avivado. Deus não precisa de quem tem nome. Deus olha para a casa de Jessé. Deus já passou lá primeiro. Já sondou o coração de todo mundo. Quem está reunido e quem tem postura não tem perfil. E Deus dizendo, não precisa estar aqui. Eu trago de fora, mas tem que ter o coração voltado e dedicado a mim. É isso que Deus está querendo. É isso que Deus está fazendo. Irmãos, em todo tempo Deus quer levantar homens e mulheres avivadas. E o avivamento não começa do lado de fora. O avivamento começa do lado de dentro. Deus vai levantar homens moldados pela sua palavra, homens moldados pelas suas mãos, homens moldados pelo oleiro, mas estes homens moldados pela sua mão, moldados pelo seu caráter e moldados pelo oleiro, não é homens que terceirizam a responsabilidade, são homens e mulheres que entendem que a responsabilidade é de cada um de nós. Enquanto nós não entendermos que é o nosso joelho que tem que dobrar, enquanto nós não entendemos que são os nossos olhos que tem que ler, enquanto nós não entendemos que é o nosso coração que tem que estar aquecido e achar que é o coração dos outros, a gente nunca vai viver. Mas nesta noite, graças a Deus, que Deus iluminou a mente de alguém e revelou que precisamos ser homens moldados pelo oleiro. Oh, glória a Jesus. Quando a gente fala de avivamento na história, a gente vai ver alguns avivamentos acontecendo durante a história. O primeiro grande avivamento, que foi com John Wesley, em 1730, na Europa, em algumas colônias também dos Estados Unidos. Deus levantando uma geração forte, uma geração crente, uma geração temente a Ele. O segundo grande avivamento, em 1790, o terceiro grande avivamento, que foi o avivamento da Rua Azusa, com William Seymour. E é de lá que nós descendemos isso de falar em línguas, isso de se mover pelo Espírito, de dons espirituais. Foi nesse grande avivamento, no terceiro grande avivamento, também no avivamento do país de Gales, com Evan Roberts, quando ele entrava dentro das fábricas e as pessoas sentiam um grande arrependimento. Os bares da cidade fecharam, porque a conversão começou a ser em grande número, a ponto de ninguém mais querer ir para outro lugar senão para a igreja. Esses grandes avivamentos, eles movem a gente e nós queremos. E se a gente está falando de homens moldados pelo oleiro, a gente está falando de homens que servirão ao propósito de Deus. Só que não acontece de qualquer maneira. Não acontece de qualquer jeito.
Não é uma coisa que a gente está esperando e vai chegar. Não. É uma coisa que tem que nascer dentro de nós. E é isso que a gente está vendo em Atos capítulo de número 6. Atos capítulo de número 6 é justamente esses homens que estarão à frente desse novo momento da igreja. Estarão à frente dessa nova empreitada. Dessa forma de Deus se mover no meio dos homens, manifestando o seu poder. A gente está vendo em Atos capítulo 6, Deus levantando homens. Só que não são qualquer homens. Eles têm algumas características, e pelo menos aqui a gente encontra 3 características necessárias para aqueles que Deus quer levantar. A primeira característica, Atos capítulo de número 6, versículo de número 3. Escolhei por dentre vós 7 varões de boa reputação. A primeira coisa, boa reputação. Vocês escolheram um tema e falaremos sobre o tema. Homens, primeiro, de boa reputação. Quando Deus, Ele quer levantar esses 7 homens, a primeira característica que é necessário, a que está principal de todas, é que tenham boa reputação. Não dá para servir a Deus sem ter boa reputação e querer que Ele levante. Eu sei, irmãos, vai apertar um pouquinho, mas faz parte do molde de Deus. Não dá para querer ser usado por Deus diante desse novo momento que a gente vive e não ter caráter. Eu sei, é uma festa, mas eu preciso falar disso. A falta de caráter é uma das principais coisas que faz a gente ser rejeitado para a obra. Ah, mas Deus me usa. Mas Deus, Ele me prometeu. Mas Deus, Ele me deu dons. Mas Deus, Ele vai me levantar. Naquele dia, no dia do juízo do grande trono branco, alguns dirão: Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O caráter é a principal característica de um homem moldado pela mão do oleiro. As pessoas não entendem o porquê a falta de caráter faz as pessoas lhe rejeitarem. É porque a igreja, ela é um pouco diferente de Deus. Deus, enquanto você estiver pedindo perdão, Ele está abraçando. Mas ali nós estamos diante de líderes. Não adianta a gente querer insistir com quem não tem caráter. A igreja rejeita. A primeira característica não é ter dom. A gente mudou. A gente inverteu. A gente quer colocar a primeira característica em quem tem dom. Quem prega bem, quem canta bem, quem fala bem, quem sabe coordenar bem. Só que quem tem habilidade. Só que a primeira característica que Deus quer não são essas. A primeira característica que Deus quer é que seja de boa reputação. Em outras palavras, caráter. As pessoas têm que testemunhar o Deus que você serve na sua vida diária.
Senão não serve para esse novo momento, esta nova empreitada do Espírito Santo de Deus. Eu vou ser mais ousado na minha palavra. O que Deus está fazendo, pastor Diogo, na ADPSR é algo extraordinário. Mas Deus conta são com os verdadeiros. Mas Deus conta é com quem tem boa reputação. E, cara, pregador, eu não entendi ainda o que você quer dizer. Eu estou dizendo que não adianta ser mau caráter e achar que fazer a obra de Deus vai encobrir o seu erro. Não. Deus chamou uma geração, e uma geração que Ele quer levantar é de homem e de mulher que tenha caráter. Eu não estou entendendo ainda. Eu vou explicar melhor. A mulher não precisa nem falar o nome daquele profeta que está para ela. Só olha e diz: eu vejo que aquele que passa aqui é um santo homem de Deus. Aquela que passa por aqui é uma santa mulher de Deus. Pregador, eu não estou acreditando ainda que você está falando isso. Só que quando o apóstolo Paulo ele vai fazer recomendações a Timóteo, ele dá uma lista de características que o obreiro tem que ter. E na característica ele vai dizer, convém ao bispo que seja irrepreensível. O que é isso? Caráter. Marido de uma só mulher, o que é isso? Caráter. Vigilante, o que é isso? Caráter. Sóbrio, o que é isso? Caráter. Honesto, o que é isso? Caráter. Hospitaleiro, o que é isso? Faz parte do caráter. E apto para ensinar. A última coisa que ele vai pedir é que saiba ensinar. Por quê? Porque o caráter nunca será anulado pelo dom. Eu posso fazer o céu descer e Deus quer saber quem é você. Eita glória a Deus. Não, o apóstolo Paulo ele vai dizer, convém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Irmão, ele está dizendo, no matrimônio seja referência, tenha caráter. No convívio com os outros tenha caráter. No trato de você sendo o patrão, sendo o empregador, você tenha caráter. É isso que Deus está, e é isso que está em falta. Mas deixa eu dar uma notícia boa. Os homens podem até inverter a ordem, mas o céu não se vende nunca. E o céu, oh glória a Deus! E os céus nesta noite está bradando para alguém: seja fiel e eu vou lhe dar a coroa da vida. Permaneça fiel. Eita glória a Jesus, eita glória a Deus. Porque nessa de ter caráter, quem não tem às vezes acaba se saindo melhor do que quem, aleluia, do que quem tem. Só que Deus é aquele que não muda, não se negocia e não se vende. Para Deus ainda é a mesma coisa, caráter em primeiro lugar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia. Eu sei que é uma palavra um pouco difícil de você dar glória a Deus agora. Só que a gente precisa entender o que é ser moldado por Deus. O faraó vai dizer a José: eu ouvi dizer das coisas que você tem feito aí, de como tem interpretado sonhos. Sabe o que é isso? É os que as pessoas ouvem ao nosso respeito. Daniel, tem um homem aí, rei, que é desde a época do teu pai. E Deus, hoje nele tem o espírito dos deuses. E na época do seu pai, ele foi de grande valor. O que é isso? Caráter. O que as pessoas ouvem ao nosso favor. Ouvem de nós. Oh glória a Jesus. Santidade e santificação ainda é a régua de Deus para os seus.
Que o Senhor levante homens e mulheres moldados pelas suas mãos. Homens e mulheres verdadeiros. Homens e mulheres que não tenham duas conversas, mas que uma conversa seja sim, sim, não, não. Homens e mulheres que comprem e honrem o que compra. Homens e mulheres que têm palavra e ainda que se prejudique, não prejudica os outros. Homens e mulheres que tenham caráter diante de Deus. Tem alguém nesta noite aqui que entende esta palavra? Oh, glória a Deus, porque os céus ainda estão com os olhos como chama de fogo, contemplando os bons e os maus da terra, e a mão dele estão sobre os fiéis. A primeira coisa é ter caráter. A segunda coisa que ele vai dizer, a primeira, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Porque não dá para fazer a obra de Deus se não for cheio do Espírito Santo. Não dá para servir as mesas. Irmãos, servir as mesas aqui é servir as viúvas. Eles estão dizendo, a gente vai escolher gente, mas a gente não pode escolher alguém para dar um copo de água à viúva, um prato de comida, se não for cheio do Espírito Santo. Eu sei que a gente ignora e a gente coloca a capacidade e o conhecimento à frente de tudo isso. Só que para Deus a característica ainda é essa: tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque se não for cheio do Espírito Santo, como vai fazer a obra de um Deus se não tem relacionamento com o Deus da obra? Tem gente que acha que isso aqui, irmãos, é uma empresa. E isso aqui não é uma empresa. O grupo que foi lhe dado para você coordenar não é o grupo de uma empresa para lhe dar retorno. Isso aqui a gente não coordena, a gente não lidera para a gente ter retorno. Aqui a gente lidera para a glória de Deus. Tem gente que não entende isso e por mais que seja bom em liderar, se der um grupo espiritual na mão dele, ele vai achar que isso aqui é para dar retorno para ele, glória para ele. Não. Isso aqui ainda é coisa de Deus. Ah, pregador, mas tem uma pessoa que é muito inteligente. A inteligência dele tem que ser regada pela presença do Espírito de Deus. Não adianta a gente querer fazer nada aqui achando que é a nossa expertise. Não é a nossa expertise, mas é a presença de Deus que capacita todos os dias. Eu vou melhorar, porque agora vai chegar a hora que alguém vai dar glória a Deus, vai dar aleluia. Agora vai ficar mais leve um pouquinho, porque agora é os detalhes finais. Porque a gente acha que essa obra aqui é obra de homens e não é obra de homens, enquanto alguém não entender que essa obra aqui tem um dono, e o dono não é o pastor, com muito respeito, o dono se chama Jesus de Nazaré, o morto na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, que está à direita de Deus, que enviou seu Espírito para interceder por nós e para nos ajudar na sua obra. Oh, irmãos, teve gente que chegou aqui, nem falar direito sabia. O Espírito Santo deu ousadia, deu intrepidez. Ah, não sabia nem falar português direito. O Espírito Santo diz, não, eu vou lhe capacitar. Você vai falar em outras línguas, mas eu não sei pregar. Tenho o dom da palavra, dom da ciência. E alguém agora quer achar que isso aqui é coisa de homem? O Espírito de Deus ainda rege a igreja de Cristo. A gente não é regido pelo achismo do homem, a gente é regido pela direção do Espírito Santo de Deus. Eu sei que isso é básico, mas a gente ainda ora para pedir confirmação, a gente ainda ora para Deus abençoar, a gente ainda ora para Deus dar graça. O
que é isso? É dependência, ser cheio do Espírito de Deus. Eu vou melhorar. Não adianta querer pregar repetindo o que todo mundo repete. Tem que ser cheio do Espírito de Deus para poder pregar. Porque se não for cheio, a própria igreja rejeita. Não adianta querer cantar e só ter voz bonita. Isso aqui não é coisa de homens. Isso aqui é coisa de Deus. Oh, cantor, Deus ainda precisa nos ajudar. A gente precisa ter essa consciência de que é a obra de Deus. Não dá para botar um copo de água aqui sem ser cheio do Espírito de Deus. O que é isso, pregador? É relacionamento com o dono da obra. Relacionamento com o dono da igreja. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que presença maravilhosa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente vai achar que tudo a gente faz pela nossa força, pelo nosso braço, pela nossa expertise, pela nossa inteligência, pela nossa sagacidade, e não é. Dependemos sempre do Espírito Santo de Deus. Eu vou melhorar, homens. Não adianta a gente cantar se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente querer fazer nada se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Não, deixa eu lhe dizer uma coisa, de uma experiência pessoal que eu tenho. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muito enfeitar. O que precisa? Do azeite do Espírito Santo. Eu vou repetir de novo. Não precisa de muita coisa para poder achar bonito ou para poder impressionar. Não adianta. Mas se for na simplicidade, mas se for no fogo do Espírito, na unção do Espírito, na graça do Espírito, no poder do Espírito, Deus dá crescimento. Oh, glória. Oh, glória, oh, glória. Não, João está pregando na beira do Rio Jordão. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? E a Bíblia vai dizer que não era apenas João, mas o Espírito Santo lhe dava graça e vinha gente de tudo quanto era canto para poder ouvir João. Eita, irmão, deixa eu lhe dizer, tem gente que diz que é Deus que está mandando, falando, quando na verdade é ele sozinho. Mas quando é alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus, se começa pequeno, termina grande, porque quem dá o crescimento é Deus. Se começa sem valor, termina com valor, porque é Deus quem dá o crescimento. Quando dependemos do Espírito Santo de Deus, é diferente. Deus levante homens e mulheres que compreenda que a obra que nós fazemos é uma obra que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Chegou um momento que eu achei que era pelo conhecimento que eu tinha. Chegou um momento que eu achei que era pelos cursos que eu tinha feito. Chegou um momento que eu achei que era pelas amizades e pelos relacionamentos que eu tinha. Até alguém olhar para mim e dizer: você fez, você se formou. Mas deixa eu lhe dizer, alguém olhou para mim e disse: você está que nem um papagaio, falando tudo que os outros falam. Aí fala: tem gente que se for falar,
você vai ficar com vergonha. Olharam para mim e disseram: você não leva a obra de Deus a sério. Olha aí. Olharam para mim e disseram: você não ora, você não jejua. Eu estou com você há uma semana, eu não vi você lendo a Bíblia. Olharam para mim e disseram: você é preguiçoso. Você não leva isso a sério. Para você isso é uma brincadeira. Você acha que isso vai acontecer de alguma hora, uma hora ou outra Deus vai se revelar. E não acontece dessa forma. Desista de ser pregador. Eu chorando disse: Deus, Ele está certo. Eu preciso falar com o Senhor. Levantei uma campanha de uma semana. Disse: Deus, a partir de hoje eu não quero mais depender de mais nada, senão somente do Teu Espírito. Oh glória. Eu disse: Deus, os comentários que eu vou em busca, eu sei que são necessários, eu tenho essa base, mas só isso não é suficiente. Serviu só para mim poder passar vergonha. Me ajude. Eu lembrei da irmã Clarinda que dizia que Deus tem óculos que dá crente, que dá visão de águia. Eu lembrei da irmã Albertina que falava que Jesus é o professor divino. Eu comecei a orar a Deus. No final de uma semana, eu abri a Bíblia e disse: Deus, me ensina. Eu preciso do Senhor. Eu não sei se alguém crê nisso, mas tem um dom entre os 9 dons do Espírito que se chama dom da ciência da palavra. É quando o Espírito de Deus consegue lhe revelar o que Ele quer falar para a igreja. Eu comecei a ler, eu queria correr dentro de casa, porque naquela noite eu pude experimentar de fato que o Espírito Santo Ele é professor. A partir daquele dia em diante, nunca mais eu precisei ficar correndo atrás de DVD na época, ou de livro na época, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é professor, Ele dá introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicação. Deixa eu lhe dizer, essa obra não é de homens. Essa obra tem um Deus que cuida dela, rege ela e dá graça àqueles que querem fazer alguma coisa nela. O Deus dos céus é o Deus que ainda capacita crente, enche crente. Oh glória, levanta crente, sobrenome de crente. E porque é necessário, pregador, humildade para entender que aqui é Deus quem faz, é Deus quem direciona. Você pode levantar as mãos e adorar ao Deus da igreja. Oh glória a Deus. Por último ele vai dizer: cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque não dá para ser cheio do Espírito Santo, não dá para ter caráter e não ter sabedoria. A obra de Deus é necessário ter sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, porque conhecimento você adquire em livros, na faculdade, em cursos. Sabedoria é discernimento de Deus para lidar com as situações. E isso só quem dá é Deus. Eles estão dizendo: não adianta a gente pegar qualquer pessoa e colocar à frente, porque no primeiro prato que a viúva vê e não vê e derrubar, quem não tem sabedoria pode até pregar bem, mas ele não vai aguentar, vai ferir a viúva. Pode até cantar bem, mas vai querer dar uma resposta a quem pisar no calo dele e no calo dela. Ele vai dizer: tem que ter sabedoria. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: quem não tem sabedoria, na carta a Tiago vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança em rosto. Provérbios vai dizer: o conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria. Salmos vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus tem para dar à sua igreja
Deus tem para dar à sua igreja. Deus tem para adornar a sua noiva. Estou vendo mãos levantadas ali. Deixa eu repetir de novo. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam moldados pela mão do oleiro. Israel estava muito de nariz em pé, achando que poderia fazer qualquer coisa. E o Senhor disse: eu vou vos dar na mão dos inimigos, para vocês aprenderem que quem manda, quem ordena, quem tem que temer sou eu. Aleluia. Mas mesmo eu dando na mão dos inimigos, eu poderia fazer como o oleiro faz, trazer vocês de volta e restaurar vocês de volta. Mas nesta noite, a mão do Senhor, Ele não precisa nos tirar da mão do inimigo. Pelo contrário, nós podemos nos jogar nas mãos dEle, para que a mão dEle possa fazer de nós vasos de valor na sua casa e na sua presença. Oh glória, oh glória, oh glória. Olhe para ele, olhe para ela. Olhe para ele. Diga: tem coragem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pregador, o que é que precisa? Não precisa de muita coisa. Só precisa reconhecer que nós dependemos unicamente de Deus. Eu quero ser esta linha de frente que Deus está levantando. O que é que precisa? Precisa de ter sensibilidade do Espírito para se colocar à disposição de Deus. Oh, glória a Deus. E essa festa vai acabar desse jeito, depende de você. Porque se depender de Deus, Deus manda aqui um fogo pentecostal, incendeia e levanta um exército. Mas Ele também pode mandar o fogo, e o fogo também descer apenas sobre um. Depende de nós, depende de mim, depende de você, depende do nosso querer, da nossa entrega, da nossa verdade. Oh, glória a Deus. Mas não é se entregar por emoção, não. Por emoção tem muita gente por aí. Uma hora dessa é se entregar de verdade, é se entregar no altar, é se entregar de fato, para que seja um altar transportando a glória de Deus por onde passa. Um homem, uma mulher de Deus, que alguém pode olhar e dizer: eis aí um santo e uma santa mulher de Deus. Só depende da gente entender, querer e se entregar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele pode batizar esta noite. Ele pode renovar esta noite. O pastor já disse aqui que pode. Já tem dois no altar que está crendo aqui, irmãos. Eita, glória a Deus. O Espírito Santo, Ele pode restaurar quem está acabado lá embaixo no chão. Eu sei que você queria nessa noite que Deus enviasse a sua vitória, mas a sua vitória talvez venha carregada primeiro de um lugar especial para Ele no seu coração. E as demais coisas o Senhor faz. Mas deixa Ele primeiro ser o primeiro, o único, a primazia, quem tem a direção. Eita, glória a Deus. Os varões, os senhores, segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Os varões, segurou na mão dele, segurou. Agora eu quero convidar a todos. Oh, porque se tem uma coisa que Deus ama, é oferta no altar. E oferta com verdade. Uma entrega sincera. Oh, glória. Porque nós estamos neste congresso, e este congresso pode terminar totalmente diferente do que começou. Deus, é no teu nome que nós oramos. É no teu nome que nós oramos.
É no teu nome que nós oramos. Pequenos na terra, mas sabemos que há um Deus grande que quer usar as coisas pequenas, quer usar quem não é, quer usar, ó Deus, os fracos. Sabemos que a tua mão de poder pode se voltar para nós daqui a alguns segundos, a alguns minutos, e começar a surpreender crentes, ó Deus. Eu sei também que os problemas chegaram com a gente até essa porta, mas agora o pensamento de alguns já tem mudado, já tem colocado a vida dele pessoal de lado e já tem colocado o propósito que é o Senhor a primeiro plano. Oh Espírito Santo de Deus, ouve a oração deste homem nesta noite, ouve a oração desta mulher esta noite, ouve a oração deste jovem, desta jovem, porque eu sei que esse ambiente não é o mesmo do primeiro hino. Esse ambiente é um ambiente onde a mão do oleiro está direcionando, está formando homens e mulheres que sairão daqui moldados pelo teu Espírito. À medida que o Senhor recebe a oração dele, à medida que o Senhor recebe a oração dela, ó Deus, se o Senhor quiser batizar, Espírito de Deus, desce com línguas repartidas como de fogo e enche homens e mulheres esta noite. Oh Espírito Santo de Deus, renova quem nunca mais foi renovado. Ensina um novo idioma, dá dons a crentes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita ele, visita ela agora. Visita ele, visita ela agora. Visita ele, visita ela agora. Não é lugar, não é família, não é, oh Deus, é a tua presença quem escolhe, é a tua presença quem levanta, é a tua presença quem unge. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, presença de Deus, enche ele, enche ela agora, agora, Espírito Santo de Deus. Eu ouço línguas estranhas. Amanto ramantasine camantrosia. O inimigo fez de tudo para você não se conectar com os céus. O inimigo, ele deixou tudo pronto para você colocar sua vida em primeiro lugar. Só que uma noite de altares está se rendendo a Deus. Oh, meu Deus dos céus, meu Deus dos céus, meu Deus dos céus. O que dele por ele, a eles são todas. Receba o dom de línguas pela primeira vez nos teus lábios. Receba a unção do Espírito de Deus. Em meio a esse caos, ele te visita. Seja tocado, tocada, cheia. Receba em nome de Jesus. A ele a glória, a ele a glória. Entrega, A ele a declara. para sempre, amém.
Pastor Gleidson, levante, estenda as mãos, porque há uma presença de Deus liberada para a sua vida esta noite. Há uma graça de Deus que te reveste do alto da cabeça à planta dos pés, porque há um propósito de Deus para a sua vida, e esse propósito está sendo reafirmado esta noite, porque o Santo Deus que te escolheu é o mesmo. Eu confirmo, eu te trago para minha intimidade, diz o Senhor. Receba em nome de Jesus esta graça de Deus que desce dos céus. A Ele a glória, somente a Ele a glória, para sempre. Amém. Tem alguém nesse meio? Aleluia. Aleluia. Tem alguém no nosso meio esta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio esta noite que não é crente, mas que hoje quer dar um passo para Jesus? Se tem, deixa eu lhe conhecer. A gente quer orar por você. Tem alguém que quer ser moldado pelas mãos do oleiro? Oh glória, oh glória, oh glória. Sonda-me, Senhor, e me